Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Estão todos sorrindo por ver a garra do São Paulo, a postura de quem quer vencer em campo. Ter vestido o manto, ver mais de 40 mil torcedores no estádio do Morumbi, mesmo depois do que aconteceu na segunda-feira. Vamos falar um pouquinho do jogo, vamos falar principalmente de, número 1, o valor do Soteldo, que é um pedido do Rogério Ceni à diretoria. Número 2, a coletiva do Ceni. A coletiva do Ceni, gente, foi maestra. Maestra. Claro que eu vou falar da escalação, do jogo, da postura, etc. Mas ele coloca a responsabilidade de todo o sucesso da temporada de uma forma maestra, sem brigas, sem ofensas, sem acusações, no colo da diretoria. Foi uma coletiva sensacional. O jogo de ontem, no todo, não foi um jogaço, porque não nos garante na Copa do Brasil, mas nos traz, assim como a coletiva, uma confiança no trabalho do Rogério Ceni. Ele poderia ter sido chamado de teimoso se acontecesse a mesma coisa, mas ele fez questão de repetir para dizer aquilo que quem viu minhas redes sociais, o vídeo de ontem, me viu falando, é um jogo aberto. O Rogério Ceni mostra que consegue ser genial e consegue bater de frente e também consegue, ao mesmo tempo, estragar a própria genialidade. Então, era um jogo aberto e ele mostrou pra gente isso. Vamos falar também sobre a lesão do Arboleda, que deve ficar fora pelo resto da temporada, ou seja, a diretoria, além do Soteldo, também deve vir atrás de um zagueiro. Meu nome é Laila Reis, se você não me conhece, eu cubro o SPFC, o São Paulo Futebol Clube, pelo spfc.net, que é um portal de notícias há mais de 10 anos. Bora falar de notícia. Gente, na segunda, quase 31 mil pessoas foram no estádio do Morumbi. E agora, na quinta-feira, mais de 40 mil pessoas. Então, temos que começar aplaudindo a torcida. Nós, que passamos raiva, que passamos memes de humilhação e de zoeira, entendeu? Que passamos tudo que a gente já passou com esse time, ainda está passando. E a gente compra ingresso, a gente tá lá. E o cara que rasgou a camisa tava lá na quinta e mostrou o manto no final do jogo. É isso mesmo. Estes somos nós. O próprio Rogério Ceni disse em coletiva, olha, só tenho a agradecer a torcida que vem, que faz sua parte mesmo com tudo. Agora a gente tem que falar um pouquinho, vou começar falando do jogo e da coletiva do Rogério, no final eu falo um pouco de janela e do valor do Soteldo. Rogério Ceni na coletiva, perguntaram para ele o que foi que você aprendeu ou que você treinou de diferente de segunda para quinta. Ele fala, o que nós aprendemos é que nós não temos que acreditar no que está escrito por aí, no que os outros falam, no que os outros estão criticando sobre nós. Nós temos que ter convicção, essa é a nossa maior virtude. Então eu fiz questão de trazer o mesmo time, de fazer basicamente as mesmas alterações, como o Miranda, por exemplo, que foi, e ele deu uma alfinetadinha no Marco Aurélio Cunha, ele falou, eu vi que falaram que eu coloquei o Miranda no final do jogo, que isso estragou. Eu fiz questão de colocar o Miranda para mostrar que isso não estragou. E aí ele falou, olha, essa é a nossa maior virtude. Ter convicção de que escalamos a melhor escalação e a melhor tática diante do que tínhamos mesmo com 8 desfalques. Então, para o Rogério Ceni, uma salva de palmas. Ele falou sobre aquele lance da diretoria que nos leva a pensar um pouquinho, porque ele falou assim, olha, na quinta de manhã ele foi chamado pelo diretor Belmonte e falou que para ele que ele tinha um aval do Rui Costa e de todos de fazer o que ele quisesse com o clube titular ou com os reservas. Aí eu me perguntei, peraí, só na quinta de manhã você ganhou esse aval? Quer dizer que antes de quinta de manhã, todo esse tempo da temporada, como é que tá esse aval? Tá a diretoria te falando, vai com os titulares, time misto, base, não vai com esse. Como é que é esse aval até então? Então nos deixou meio curioso, e aí ele disse que conversou com os jogadores, e aqui vem o motivo da grande, não vou dizer virada, mas sim da vitória de ontem ter acontecido, porque ele tem um aval, chama os jogadores, conversa com os jogadores e fala, eu vou com os mesmos, só que o que precisa mudar é o foco, a gente não vai mudar nenhuma estratégia. O que ele fez foi treinar um pouquinho mais o Palmeiras, entender aquela movimentação de Dudu e Scarpa que se movimentam, porque é isso.
E falar para os jogadores, tem que se manter focados, porque o que o Palmeiras tem de diferencial não é uma grande tática, claro que é um time bom montado, mas eles têm muita pressão e muito foco o jogo inteiro, então vocês têm que estar à altura no foco, e os jogadores mostraram isso, que foi o que mais nos motivou, esse foco, essa postura de estamos aqui em cada bola, em cada momento, em cada lance, em cada jogo, até o último minuto, porque quando deu 5 minutos finais, a gente ficou, meu santo pai. Porém, as estatísticas nos deram um pouquinho de calma. São Paulo chutou 14 vezes, 5 vezes ao gol com 1 gol. E o Palmeiras chutou 0 ao gol. Então, assim, uma salva de palmas aos jogadores que tiveram essa postura e ao Ceni por se manter. Deu grande alfinetada em todo mundo que criticou e passou para a diretoria o seguinte. Falou, olha, eu tenho aí 9 desfalques, agora eu perdi o Arboleda, vamos falar da ruptura. O Arboleda teve um lance lá com o Rafael Navarro, o pé dele ficou preso no gramado. Ruptura de ligamento, vai ficar fora o resto da temporada, deve inclusive aí perder a Copa, tá fazendo jogo pela seleção. Ou seja, não é qualquer desfalque, é o Arboleda, nosso zagueiro mais estável. E pois é, temos um a menos. Então a diretoria já falou que vai atrás de um zagueiro a partir do dia 18 de julho, ou seja, temos aí quase 20 dias até a diretoria trazer esse cara e tal, mais de um mês sem o Arboleda. E o Rogério Ceni também falou sobre busca no mercado, que eu já falo um pouquinho mais sobre isso. E ele falou, olha, se eu não tivesse esses 8 ou 9 desfalques que eu tenho, eu poderia estar lutando em 3 frentes de campeonato e poderia trazer um deles, sim. Mas eu não tenho esses jogadores, eu tenho um time enxuto. Por exemplo, o Calleri tá fazendo todos os jogos agora e ele vai jogar no domingo contra um Juventude que tá descansado e ele deve jogar no outro jogo da Sul-Americana, ou seja, um jogador que não descansa. Se eu perco o Calleri, então fica pra diretoria que tem que me trazer jogadores. Como é que sem jogadores? Se me traz um time, eu consigo trazer. Mesmo sem time, eu venci do que é agora o atual bicampeão. Quero falar dessa resposta porque ele falou bicampeão da América, considerado o melhor time da América. Tivemos aí 6 jogos, perdemos 3 e vencemos 3. E daí um jornalista perguntou pro Rogério Ceni, falou, olha, como é que você se sente tendo aí 3 vitórias em cima do que você disse, sendo o melhor jogador, o melhor time da América, você se sente orgulhoso? E ele falou, não, eu me sinto orgulhoso de trabalhar no São Paulo. Que patada nível Muricy. Mas enfim, a coletiva inteira, se você não assistiu, assista. Foi um banho do Rogério Ceni e falando, olha, tá tudo certo, pode me criticar, não tem problema, eu tô aqui já no próximo jogo, estudando Juventude e é assim que a gente vai. Mas me traga jogador que eu luto por 3 frentes. Cara, quero falar uma opinião rapidinho. A gente falou aqui na segunda-feira que existia e ainda existe a chance do Rogério Ceni ser demitido se for eliminado na Copa do Brasil agora no dia 14, no jogo de volta, por não bater uma meta. Eu quero dizer que eu sou contra, eu já falei, eu deixei aí, gente, mas os nomes do mercado, tal. Sou contra porque é o seguinte, a gente tem que aprender, não pode fazer igual fez com o Crespo foi embora e a gente ficou falando, cara, que injustiça, ninguém foi lá e deu aval, e deu respaldo pro cara quando ele teve panelinha, problema com os jogadores, ninguém deu. Então, assim, tá na hora de dar respaldo. E o que o Rogério Ceni também falou em coletiva foi, cara, nenhum treinador que você buscar no mercado, ele disse isso, Rogério, vai trabalhar para esse clube como eu trabalho, porque eu conheço esse clube, há quase 30 anos. Então eu sei exatamente onde estão os problemas e eu trabalho em cada uma dessas frentes. Isso é uma das coisas que eu confio muito no Rogério. E se a gente tem que aprender a ter técnicos por muito tempo, a superar crises, a ir adiante com técnicos, que seja com o Rogério Ceni, respaldado pelo Muricy, e que seja com esses tapas na cara com luva de pelica como ele deu nesta coletiva, que foi sensacional. Agora vamos falar de mercado da bola. Gente, Marcos Guilherme, né? Tava aí, o presidente Júlio Casares falou em entrevista sobre ele. Ele já foi liberado pelo Inter, veio para São Paulo para fazer exames. E é a segunda coletiva que o Rogério fala, não tô sabendo, se vier bem-vindo, mas não pedi. Então, vou eu agora falar com alguém da diretoria. No próximo vídeo eu trago tintim por tintim disso, porque ficou no ar. Agora, Soteldo e um zagueiro. A diretoria vai atrás de um zagueiro porque perdeu o Arboleda e agora sem Arboleda... Meu, a gente tá sem Luan, a gente tá sem Nicão. O único lado bom de perder algumas pessoas é que a gente tá vendo o Gabriel Neves
estourando em campo. E a diretoria tem que renovar com este cara que já tem proposta para sair, tá livre para assinar de graça com qualquer time. Tem que renovar com este cara. Eu tenho certeza que se Nicão tivesse aí, tava estourando. Se Luan tivesse aí, tava estourando. E tantos outros. Como o próprio Rogério Ceni disse, que se eles estivessem aqui, eu tava lutando para ganhar uma Sul-Americana, para ganhar uma Copa do Brasil ou lá em cima no Brasileirão. Mas enfim. Então agora a diretoria vai atrás de um zagueiro, ainda sem nome. A gente vai discutir no próximo vídeo os nomes que já foram conversados aí no começo do ano. O Igor Rabelo não tinha mais chance, mas vamos ver se a chance volta. E o Soteldo, gente, o Tigres quer pelo menos 6 milhões de euros para liberar, para vender o Soteldo. Claro que o São Paulo vai vir com ideia de empréstimo, etc, mas tem que lembrar que tem outros times sempre de olho, mesmo um jogador que nas últimas 2 temporadas não deu certo em nenhum time. Não estou a favorzíssimo desse nome, eu era mais há 6 meses atrás, agora eu já não sou tanto. Então, mas que fique muito claro que o Rogério Ceni falou, me traz gente, e a diretoria está ativa no mercado. Então, comece a preparar seu F5, que teremos novelas mexicanas na janela, que se abre em menos de 20 dias, mas já traz aí o seu quê de urgência para o São Paulo. Quero trazer também uma última opinião. Eu contei para vocês no último vídeo que a diretoria já tem um pré-aval de pegar até 120 milhões de empréstimo para contratações de jogadores. E no começo eu não era muito a favor disso e tudo mais, mas eu quero lembrar um pouquinho da temporada do Corinthians no ano passado. O Corinthians estava uma draga no começo do ano passado, uma verdadeira draga. E sem dinheiro, eu falei, o Corinthians vai pra Série B esse ano, mano. Vai ser lindo. E aí a diretoria fez ali uns cálculos, falou, se a gente gastar o que a gente não tem, fazendo desse jeito e trazendo X números de atletas, e a gente ficar entre os melhores do Campeonato Brasileiro, a gente consegue um X de receita só de estar entre os G6, já vai nos ajudar. E se a gente garante também uma boa, com isso, classificação para Libertadores, premiação de Libertadores, boas classificações em estaduais e outros campeonatos, por isso vai valer a pena trazer esses reforços. Então eu penso que se na quantia que você pode ganhar ganhando títulos ou chegando até as finais de títulos ou com marketing, ou seja o que for, só de você estar indo melhor, que se faça esse cálculo dos 120 milhões, não do valor completo, mas de trazer jogadores para trazer o nível que o Rogério Ceni entrega para o Rogério Ceni. Ninguém nunca fez isso nas 2 passagens dele. Entrega para ele o que ele tá pedindo. Faz. Agora eu quero ver. Eu acho que a diretoria deveria fazer isso. É um sonho que faz. Beijo para todo mundo.